Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam muito bem. Eu estou muito feliz de poder estar aqui adorando ao Senhor com vocês. Vamos nos colocar de pé? Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, eu me coloco, Senhor, diante de Ti neste momento, para Te agradecer, Pai. Nós Te louvamos e agradecemos o Teu santo e precioso nome. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite com um objetivo. Pai, que o Senhor possa transformar o nosso coração, que o Senhor possa usar nós, o louvor, como um canal de bênção, para que a gente possa levar as pessoas a adorar a Ti, Pai. Que todos nós, juntos, como igreja, possamos adorar o Teu santo e precioso nome, para a honra e glória do Senhor. Que esse seja o objetivo do nosso coração, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé.
às vezes nós achamos tão normal, né? Principalmente quando a gente é convertido há muito tempo, a gente acaba esquecendo do quanto é sobrenatural ser filho de Deus. O quanto é incrível um dia o que Cristo fez por nós. O quanto é incrível um dia Cristo ter dado o seu único filho para morrer por mim e por você. Que a gente possa juntos cantar o nome do Senhor, adorar a Ele todos os dias e nos lembrar que o sacrifício dele não foi à toa, foi por cada um de nós. Foi por um amor inexplicável que nenhum de nós merecia. Nessa próxima canção, os irmãos que se sentirem à vontade podem se cumprimentar. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pra sempre. Pra sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem estar trazendo aqui à frente e logo após estaremos orando. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e
poder, sua mão grande pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, meu Deus. Muito obrigada por esse louvor, meu Pai, que entoamos a Ti, meu Pai. Muito obrigada pelos dízimos e ofertas que foram trazidos aqui à frente, meu Pai. Obrigada pelas pessoas que ofertaram pela live, meu Deus. Abençoe a família de todos, abençoe a família de todos presentes aqui, meu Pai. Que o restante desse culto também seja muito abençoado, meu Pai. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o joelho no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ô Pai Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, estar podemos aqui na sua casa, Pai, podendo louvar ao Senhor, Pai. Quantas pessoas não têm esse privilégio, Pai? Quantas pessoas estão em outros países, Pai, que não podem expressar o seu amor, Pai, não podem levar a sua palavra, conhecer a sua palavra, Pai. E nós temos esse privilégio, Senhor. O privilégio de poder louvar ao Senhor, Pai. Somos pecadores, somos falhos, Pai. Mas o Senhor nos perdoou, Pai. Seu pecado o Senhor levou naquela cruz, Pai. E que possamos ser gratos ao Senhor por tudo, Pai. Grato por sua misericórdia, grato por o seu amor, Pai. Porque o Senhor não somos nada, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, Pai. Muito obrigado pela cada família aqui representada, Pai. Aquelas que estão assistindo pela live, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o desejo de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. E que possamos cada vez mais estar confiante em Ti, Pai, sabendo que o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode mudar a nossa realidade, Pai. O Senhor pode abençoar aquelas pessoas que estão precisando de uma intervenção do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, que agora você possa estar abençoando a vida do pastor, Pai, que ele está levando a sua palavra, Senhor, que possamos estar com o coração aberto, Pai. Esteja abençoando o seu servo, Pai, cuidando dele nesse momento, Pai,
dando cobertura espiritual sobre a vida dele e sobre a família dele, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu só tenho a agradecer pela sua misericórdia em nossas vidas, Pai. Eu oro em nome de Santo Jesus. Amém, Senhor. Queria convidar as crianças e os professores. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuando na Tua presença, ó Deus. Agora eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, essas crianças, ó Deus, onde eles vão ali aprender uma porção da Tua palavra, que a palavra que eles aprenderam ali, Senhor, através da Nádia, sua serva, que eles possam entender, Pai, e levar por toda a sua vida, Senhor Deus. Obrigado, Deus. Abençoa também a família, Senhor, de cada um deles, ó Deus. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o nome do nosso Senhor, amém? No domingo retrasado, quando nós tivemos a nossa última aula da série que estávamos tratando na escola bíblica, eu fiz uma pergunta e disse que quem acertasse, que respondesse a pergunta e acertasse, ia ganhar um chocolate. Então a pergunta foi: por que Deus não deixou Davi construir o templo? E a irmã Glória acertou. Então eu quero convidar ela a vir aqui à frente e recebeu o chocolate, né? Que foi prometido. Tá vendo? Pois é, né? Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica diferente, né? Fizemos aqui uma prova do Enem e nós vamos então crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de João, Evangelho de João, capítulo 12. E eu quero refletir com você nessa noite sobre o coração da Igreja de Jesus Cristo. João, capítulo 12, do verso 1 até o verso 7. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos,
aquele que estava para trair Jesus disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Vou ler o 8 também. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já permitiu que nesta noite fizéssemos no seu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelos cânticos, por cada oração apresentada diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder ensinar as crianças também acerca da sua palavra. E agora, Deus, quando nós ouvimos a sua palavra lida, que o Senhor nos dê um coração instruído para ouvi-la. E uma vez ouvindo a sua palavra, suas orientações, ó Pai, que a gente possa aplicá-la em nosso viver. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que nenhum embaraço, nenhum empecilho venha roubar de nós a compreensão da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo à igreja, que é parte daquela palavra que nós colocamos ali, daquela frase, né? Bem-vindo à família Batista Unida. Bem-vindo à igreja, à família de Jesus. É a nossa proposta que nós começamos a desenvolver nesse mês de maio, em virtude do aniversário da nossa igreja, como uma filosofia, um modo de vida a ser experimentada e também a ser compartilhada. Nesse afã de colocar para você um tema que Jesus defendeu por toda a Escritura Sagrada, nós falamos sobre esse desafio da gente internalizar essa cultura de nos sentirmos acolhidos na família de Jesus e também no desafio de fazer com que os outros também se sintam acolhidos na família de Jesus. Nós falamos durante este mês sobre esse desafio, nós falamos especialmente, irmã Glória, sobre o desafio do pertencimento, de se sentir parte, né, participante, de pertencer a essa família de Deus. Falei sobre o que nos faz, olhando para o capítulo 1 de João, o que nos faz pertencer a essa família. E hoje, nessa última reflexão voltada especialmente a este apelo, eu quero compartilhar com você algo que é precioso nesse texto aqui de João, no capítulo 12. E, além de precioso, também desafiador a partir desse texto. Quando você lê no capítulo 11, a relação entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro, você começa a perceber alguns vislumbres daquilo que é de fato o começo da formação da família de Deus. O capítulo 12 do Evangelho de João se situa no contexto dos eventos finais do ministério terreno de Jesus, mas ele, desde que chegou, começou a anunciar o reino, ou a família de Deus. E ele vai anunciando e a narrativa vai se desenrolando aqui no capítulo 12,
nesta semana que antecede a Páscoa, e a gente vai começando a perceber as afinidades do relacionamento entre os familiares do reino de Deus, da família de Deus. Como é que esse relacionamento vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. E esse momento que antecede a Páscoa, ele é marcado por um momento crucial antes da crucificação de Jesus. O texto começa falando para nós no verso 1 que Jesus chega a uma cidade chamada Betânia, era uma cidade muito pequena, ali próximo a Jerusalém, e Jesus ali naquela cidade pequena é honrado com a celebração de uma ceia. E nessa ceia nós podemos ver aquele que era chamado de amigo, lá no capítulo 11, Lázaro, ao qual Jesus ressuscita, participando da mesa com Jesus. Nós percebemos também aqui no capítulo 12, que uma outra pessoa que fazia parte da família de Jesus estava servindo. E quando a gente olha lá no capítulo 11, parece ter um conflito ali, né? Porque Marta chega para Jesus e fala: olha, eu estou servindo, o senhor não vai falar nada, porque Maria não quer ajudar, não quer fazer nada. E Marta está servindo com diligência. Uma outra personagem da família de Jesus está ali adorando a Ele de uma maneira extravagante. Quando eu uso essa expressão, uma adoração extravagante, me lembro de um líder, dentre os batistas, em termos convencionais, que ele era muito rígido no exercício do ministério pastoral com relação às manifestações de adoração. Então, na igreja dele, se alguém levantasse a mão, ele falava: pode abaixar, não precisa disso não. Se alguém falasse um amém, ele falava: não precisa dizer isso. Ou seja, todo mundo tinha que ficar mudo e calado. E um dia, por força das coisas que foram acontecendo e as pessoas não podiam participar de um evento chamado de Aliança Batista Mundial, ele foi convidado a participar deste evento, lá nos Estados Unidos, com batistas do mundo inteiro. E ele voltou de lá assombrado, porque ele chegou num auditório para milhares de pessoas, e aí começa a chegar europeus que já são mais assim, calmos nas suas manifestações. Daqui a pouco começam a chegar os mexicanos falando arriba, 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 né? Daqui a pouco começam a chegar os africanos pulando, dançando e dando cambalhota. E ele falou: mas o que é isso? Onde eu estou? E Deus ali foi, então, moldando o coração dele para perceber as manifestações de adoração, e quando essas manifestações se tornam extravagantes, e necessariamente não é por causa da dança, do pulo ou do grito, mas por aquilo que de fato entrega, e Maria está entregando ali tudo o que ela tinha de melhor para adorar o Senhor. E há um outro personagem, sabe qual é? Oi? Lázaro, ressuscitado, estava lá, participou da ceia. Marta servia com diligência. Maria estava oferecendo uma adoração diferente.
Mas tinha um cidadão lá chamado Judas Iscariotes, que quando vê tudo aquilo sendo oferecido para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, começa a ter um comportamento muito próximo da murmuração. Para que fazer uma coisa dessa? Para que gastar isso? Para que isso? Para que aquilo? Esses eventos, irmãos, que prenunciam a iminente traição de Judas, destacam a diversidade de reações diante de Jesus por pessoas que eram seus seguidores. E esse contexto, que é rico, proporciona para nós vislumbres profundos sobre o coração do crente, sobre o coração daqueles que iam se achegando à igreja de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso quero convidar você a descobrir comigo nesse texto quem são essas pessoas que estão à mesa com Jesus, que estão se chegando à família de Jesus, a família acolhedora, e que tem no seu coração a revelação de quem de fato são e como é que se relaciona com Jesus, aquele que é o cabeça da família, que é o cabeça da igreja. Nos primeiros 2 versos, nós percebemos que o coração do cristão, do crente, à mesa com Jesus, se revela na pessoa de Lázaro. O texto diz que 6 dias antes da Páscoa estava ali Jesus em Betânia, e ele foi ali onde Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos, estava também. E o texto não fala mais nada da participação de Lázaro, a não ser o fato de que ele estava naquela ceia à mesa com Jesus. Mas perceba as nuances do texto. O fato de Lázaro estar ali servia como um testemunho vivo da presença e do poder de Jesus. O Lázaro ressuscitado por Jesus representa esse testemunho da obra transformadora na vida das pessoas. No capítulo 1 de Efésios, Paulo escreve para aquela igreja dizendo que todos aqueles sem Jesus estão mortos nos seus delitos e pecados. E aí, pela graça de Deus, Deus opera em nossa vida por meio de Jesus Cristo, trazendo vida. Então, a nossa presença como cristãos no mundo é um testemunho vivo do poder, da obra transformadora que Cristo faz na vida do crente. Amém? Nós vamos chegar lá. O texto também revela que ao estar Lázaro na mesa com Jesus, estava ele participando de uma comunhão profunda com o Senhor. Na história da igreja, as celebrações de ceia eram bem diferentes das que a gente faz hoje, mas não o sentido. Mas ela foi conhecida ao longo da história como o ágape. Era uma reunião de comunhão com
a igreja de Jesus. E Lázaro ali naquela mesa revela o elemento simbólico nessa refeição de uma comunhão profunda com Jesus. Era muito comum quando eles se reuniam para celebrar a ceia, e isso é narrado no evento crucial, próximo da crucificação de Jesus, que eles estavam ali num cenáculo mobiliado, fazendo uma ceia, e era comum assim, havia uma espécie de uma tigela com uma sopa, uma espécie de caldo. Ó a dica, uma espécie de caldo. De novo, ó a dica, caldo, irmã Mara, irmã Erci, Maria, Então, as pessoas rachavam o pão e molhavam todas elas dentro daquela tigela única. A pessoa enfiava a mão lá, por isso que Jesus fala, aquele que come comigo no prato, porque era algo de afinidade. A gente faz isso hoje? Não é comum. Mas isso representava afinidade, comunhão profunda, um relacionamento pessoal de intimidade com o Senhor. Ninguém colocava a mão no prato de quem não tinha intimidade. E Lázaro, a presença dele ali revela isso para nós. Mostra também, irmãos, uma gratidão manifesta. O fato de dar uma ceia expressa gratidão, louvor pelo poder da ressurreição de Jesus. Eu estava, por esses dias, lendo a letra dessa última canção que a gente cantou aqui. E é muito linda. É muito linda. Ele era sem pecado. Jesus não tinha pecado e mesmo assim, ele olhou para cada um de nós, pecadores, e disse assim: eu vou morrer na cruz em seu favor. Quem é esse que pode fazer tal coisa? Só Ele. Quando todos tinham a perspectiva de lançar mão da pedra para apedrejar a pessoa, a mulher pega em adultério, o homem pega em adultério, Ele amou. E aí, essa expressão de gratidão manifesta que Lázaro tem por Jesus ter intervido na morte para lhe dar vida. E quantos de nós nos esquecemos que foi isso que ele fez por nós? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e vida com abundância. É preciso que haja em nós o coração de Lázaro que manifesta gratidão e louvor pelo poder da ressurreição de Jesus. Da mesma maneira como Lázaro, irmão, testemunhou a ressurreição, o nosso testemunho vivo é uma poderosa celebração do poder transformador de Cristo que nos insere, que nos coloca dentro da família de Deus. Amém? O segundo ponto desse texto que precisa latejar profundamente no nosso coração é que o coração do cristão que pertence à família de Deus serve com diligência. O verso 2 diz assim que Marta servia.
Marta servia. É muito comum no nosso tempo a gente querer o Jesus das bênçãos, o Jesus abençoador. Eu, quando podia, tinha o costume de fazer exercícios numa academia chamada de Academia da Terceira Idade, ATI, lá do lado do campo do Peladão. E ali de frente, por um determinado tempo, funcionou uma igreja evangélica. E sempre que eu estava lá fazendo exercício, eu via algumas pessoas varrendo a calçada ali, tirando as folhas daquela igreja. Eu via as pessoas lavando aquele templo. Eu via aquelas pessoas arrumando as cadeiras naquele templo. E eu ficava pensando assim, como é que essas pessoas arrumam tempo para servir? Porque há uma briga no nosso tempo com relação ao tempo. A gente sempre diz assim, eu não tenho tempo. Mas aquelas pessoas encontravam um tempo para servir. E veja só, o serviço que Marta fazia era um serviço altruísta. Marta representa o cristão que expressa a sua fé por meio de um serviço diligente. Não é o serviço que a gente realiza porque a gente tem tempo, mas é um serviço que a gente realiza porque nós fomos salvos por Jesus, porque nós o amamos e queremos servir, adorar a Ele. E queremos também expressar esse amor através do serviço prático pelos outros. Jesus resume os mandamentos quando lhe é questionado que os 2 maiores é amar a Deus com todas as suas forças, com todo o coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Um serviço que não se importa com o grau, de qualificação. Quando eu fui quando eu fui, esqueci o nome que se dá, ordenado. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, eu dei um testemunho de uma irmã que fez esse serviço, que serviu desse jeito. Eu trabalhava numa empresa e Lourdes começou a frequentar a Igreja Batista Boas Novas em Prudente, e a gente morava para aquela região. Então, no dia que ela ia na igreja, sabe o que eu fazia? Eu ia para o boteco. Eu falava, eu não quero ir em igreja não. Então eu ia para o boteco com os amigos. E marcava de pegar ela no final do culto. Aí eu saía do boteco e eu parava meio longe da porta da igreja para ninguém me ver. E sabe o que acontecia? A irmã Sebastiana Guedes faleceu na época da pandemia da Covid, contraiu Covid e faleceu. Essa irmã saía lá da porta da igreja e eu fechava o vidro do carro bem rápido para ela não vir ali, mas ela ia. Ela ia lá no carro,
eu fazia de conta que eu não via ela, ela batia no vidro, até eu abria, ela falava assim: Senhor Pascoal, o culto já está terminando, logo, logo a irmã Lourdes vai sair. O senhor não quer entrar? E eu falava não, e fechava o vidro do carro. E ela voltava para a porta da igreja. E ela fez isso muito tempo. Muito tempo. E um dia, eu acho que eu tinha tomado umas a mais. E aí ela veio em direção e eu falei assim: se ela falar hoje, eu vou entrar lá. Pois ela veio do mesmo jeito. Senhor Pascoal, o culto já está terminando, a irmã Lourdes já vai sair, o senhor não quer entrar? E eu falei: eu vou entrar. Quando eu entrei, que eu pisei o pé, que entrei ali, já a Lourdes estava lá para os bancos do fundo já, o dirigente já sabia quem eu era. Quem estava dirigindo o culto já sabia quem eu era. O Pascoal, esposo da irmã Lourdes, está aqui, seja muito bem-vindo. E falou assim para mim: domingo a gente tem a escola bíblica, venha participar conosco. Eu falei: eu venho. E fui. O serviço diligente da irmã Sebastiana Guedes, de não desistir de me chamar, de me convidar, de ir lá bater no vidro do meu carro. Talvez até eu tenha respondido a isso com raiva, com indignação, com algum sentimento ruim, mas a insistência no servir fez com que eu fosse lá. E de lá não saí mais para servir a Deus. E é assim, irmãos. Marta servia com diligência. E a gente precisa perceber o quanto é importante este serviço. O serviço de Marta destaca a importância do trabalho que muitas vezes é árduo na igreja do Senhor Jesus, mas acaba contribuindo para o bem-estar da comunidade, acaba contribuindo para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. No ministério ao qual eu servi, havia uma criança muito nova ainda que dava muito trabalho. E eu nunca tive problema com criança, irmãos. Nem com as que dão trabalho, nem com as que não dão trabalho. Mas havia uma criança que dava muito trabalho e ela gritava na hora do culto que parecia que estavam matando ela. E a Lourdes sempre levou umas balinhas na bolsa. E um dia a mãe daquela criança, brava, falou: eu vou embora e não volto nunca mais nessa igreja, porque essa criança não deixa eu assistir o culto, não deixa eu servir ao Senhor. E a Lourdes foi lá com a balinha, deu para a criança e começa a conversar. E essa criança virou um instrumentista na igreja. Virou um instrumentista na igreja. Um outro ficava brincando de tazo. Sabe o que é tazo? Os pais mais recentes sabem, né? É uma espécie de uma figurinha que as crianças gostam de ficar batendo. E essa criança ficava brincando de tazo lá no fundo da igreja. E muitas pessoas se incomodavam com aquilo. Um dia ela levou uma bolinha de gude. E a bolinha escapou lá de lá e veio correndo por baixo dos bancos e todo mundo olhando para tentar achar a bolinha de gude. E eu falava: deixa, daqui a pouco essa fase vai passar. E tinha ali as pessoas que serviam.
que ajudavam, que colaboravam, enquanto outros queriam fazer igual o Judas, reclamar e murmurar. Mas aquele menino virou um instrumentista na igreja. Toca violão, guitarra, contrabaixo. A importância de servir. Mas é necessário também que haja um equilíbrio, porque se só uma pessoa ou duas servir, haverá um desequilíbrio. Embora o serviço seja vital, Marta nos desafia a encontrar um equilíbrio, evitando que as preocupações acabem tirando o nosso foco da comunhão com Deus. Então, todos nós somos instados a servir. Marta nos lembra que o serviço diligente, irmãos, é uma expressão valiosa de fé, mas que nós também devemos estar atentos para não perder o foco da presença de Jesus que transforma, do Jesus que está presente, do Jesus que está ali trabalhando, curando, restaurando, salvando. O terceiro ponto fundamental desse texto é o coração do cristão que adora com devoção. O verso 3 diz que Maria pegou um frasco de perfume de nardo puro, um dos perfumes mais caros da época, muito precioso, e começou a ungir os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Maria revela para nós, irmãos, que a adoração ao Mestre, ao Senhor, ao Rei dos Reis, deve superar todo e qualquer tipo de manifestação, de honra, de louvor. Ela nos mostra que por meio de uma adoração generosa, nós devemos oferecer o melhor que nós temos ao Senhor. Seja do nosso tempo, seja dos nossos recursos, seja da nossa saúde. Precisamos oferecer o melhor ao Senhor na nossa adoração. Eu estava me lembrando de um pastor que deu um testemunho, dizendo que ele sempre falou de Jesus para o seu pai, e o seu pai ironizava, o seu pai debochava, o seu pai ofendia ele por causa da sua fé, até que o pai foi envelhecendo, e junto com a velhice começou a vir as enfermidades, as doenças, e ele já não conseguia andar, precisava se locomover numa cadeira de rodas, e o filho sempre insistindo para que o pai entregasse a sua vida a Jesus. E um dia, já bem debilitado, o pai disse: sim, filho, eu entrego a minha vida para Jesus. E aí o filho ficou muito feliz com aquilo, fez lá um discipulado com o pai, preparou o pai para o batismo, e quando chegou lá para batizar, tinha uma escada. Normalmente o batistério tem umas escadas bem estreitinhas, não tem como subir com a cadeira de roda. Para alguém levar no colo é dificultoso. Aquele homem deu um trabalho para ser colocado no batistério. E quando ele estava no batistério com o filho pastor, o pai disse assim: meu filho, eu estou entregando só o bagaço para Jesus.
E o filho falou assim: mas do bagaço Jesus pode ainda fazer grandes coisas. Irmãos, a gente precisa, enquanto tem tempo, oferecer o nosso melhor para o Senhor. Seja dos nossos dons, dos nossos talentos. Você já percebeu quanto tempo a gente, principalmente no grupo de louvor de hoje, a gente não tem um baterista? Já? Nós não temos um baterista faz tempo. Não temos um baixista. E talvez, se a gente se esforçasse um pouquinho, a gente podia aprender a tocar bateria, baixo e ajudar a servir, oferecer para o Senhor uma adoração que seja generosa, que invada a casa com cheiro agradável ao Senhor. Essa adoração, amados, não acontece sem que haja um sacrifício pessoal. A ação de Maria envolve um sacrifício pessoal, representando a disposição de abrir mão de algo valioso em favor de Jesus. E aqui não tem como a gente não lembrar da forma com que Ana, esposa de Eucana, oferece uma adoração ao Senhor. Ela pegou algumas coisas na casa dela que estava sobrando, uma época que eles iam lá para adorar a Deus, e ela juntou um monte de coisa que não servia mais para ela, que ela ia jogar fora, e falou: eu vou levar tudo isso aqui lá no templo e jogar diante do pé do sacerdote e oferecer como forma de adoração ao Senhor. Amém? Ela ofereceu o melhor que ela tinha, o filho que ela tinha orado para ter, ela ofereceu para Deus. E aí, quando acontece esse tipo de adoração, a gente sente o cheiro no ar. Eu já falei aqui que eu tinha um amigo, a gente trabalhava e ele veio a falecer de câncer, muito novo, tinha 36 anos. Mas quando chegava mais ou menos ali para o final de setembro, começo de outubro, ele começava a falar assim: você está sentindo? Eu falava: sentindo o quê? Você não está sentindo? Eu falava: mas sentindo o quê? Ele falava: o cheiro do Natal. Eu falava assim: mas Natal tem cheiro? A verdadeira adoração produz este cheiro, esse aroma suave. E é o que acontece quando Maria começa a lavar os pés de Jesus com aquele bálsamo, enxugar com os seus cabelos. Diz a palavra que a casa é tomada, invadida por um aroma do bálsamo, simbolizando, amados, a adoração sincera, que permeia, que toma conta, que transforma o ambiente espiritual. Você já entrou numa casa onde as pessoas não adoram a Deus, mas cultuam os demônios? Já entrou? Arrepiou? Sentiu calafrio? Porque lá não tem o aroma suave de Cristo. Mas quando há uma adoração sincera, o aroma desta adoração toma conta da casa. Nós aprendemos com Maria que a devoção deve nos inspirar a adorar a Deus com generosidade,
com entrega, porque isso é curativo, irmãos. Isso é curativo. Precisamos permitir que a nossa adoração encha o ambiente ao nosso redor. Quarto, o coração do seguidor de Jesus não deve revelar insatisfação, como revelou o coração de Judas. Versos 4 e 5 diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Você sabe por quê? Eu também não sei. Mas eu sei que aquele perfume teve um significado especial para a vida de Maria. E tem um significado especial para a nossa vida hoje. Porque às vezes a gente vai desenvolvendo uma vida cristã de acordo com os nossos moldes, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos jeitos de fazer a coisa. E isso, sabe o que revela, irmãos? Uma compreensão errada do reino de Deus. Você sabe o que está escrito em Mateus 6:33? Todos sabem o que está escrito lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Maria não estava se importando com o preço do nardo. Ela estava buscando o reino em primeiro lugar. Então, uma compreensão errada do reino faz com que a gente atribua valores nas coisas maior do que o valor do reino, o valor da família de Deus. E isso faz com que a gente desenvolva uma religiosidade tóxica. Ei, Judas, por que não vendeu esse negócio? E Jesus, ele mostra a contracultura do reino. Ele fala que as preocupações do ser humano só vão levar a ele à ansiedade, à angústia. Porque ele faz uma inversão de valores. Jesus fala assim, olha, se você quiser ganhar, você tem que perder. Mas a gente tem lá, a partir da revolução dos campeões, a gente tem uma cultura de que a gente precisa ser forjado para vencer. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por causa do reino, vai ganhar. Uma compreensão errônea do reino faz com que a gente viva angustiado, ansioso, com um coração insatisfeito e murmuroso. E isso vai revelar em nós um espírito crítico negativo. Eu contei uma vez aqui na EBD, na escola bíblica,
que havia uma pessoa, um líder, que ele tinha muitas dificuldades com a orientação aos seus jovens. O jovem falava assim: olha, eu vou estudar direito, eu quero ser advogado. Aí esse líder falou assim: mas advogado tem tudo quanto é canto. Advogado é uma profissão ruim. Então Jesus é ruim? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso advogado? Então, se você quer ser advogado, seja o melhor advogado para a honra e glória de Deus. Se você quer ser um administrador de empresas, seja o melhor para a honra e para a glória de Deus. Você quer ser um vendedor, um médico, um dentista, um psicólogo, seja o melhor para a glória de Deus. E muitas vezes a gente vai desenvolvendo um espírito crítico negativo. E Judas mostra isso representando aqueles que, ao invés de adorar, critica a telha de aranha. A gente fez as pinturas aqui do templo, né? E a gente teve um problema ali na entrada. Eu levei o pintor lá no fundo, falei: olha, nós temos lona à vontade. Lembra daquelas lonas que a gente pôs aqui quando reformou os banheiros? Estavam novinhas. Falei: pode usar, coloca lá na frente para não cair o tal de preparador de fundo, ou fundo preparador, que aquilo é uma cola, é terrível para tirar. Ele foi, pegou as lonas, trouxe aqui, eu não sei o que ele fez, mas ele derramou fundo preparador na frente todinho. E estamos aí tentando arrancar aquele negócio. A irmã Lina passou esses dias lá da rua e gritou: ei, agora é o pastor, hein? Né, irmã Lina? E a gente está tentando arrancar. Então, assim, a gente podia ajudar. Eu não sei como é que tira aquilo, já pesquisei na internet um monte de recursos, nenhum dá certo. Mas, ao invés de criticar, puxa, mas a entrada da igreja está suja, a gente podia ir lá e ajudar a esfregar. Não podia? Podia ou não podia? Podia. Pode. Então, assim, às vezes a gente reclama do som que está alto, daqui a pouco a gente reclama que não está escutando nada. Mas isso são inerências de uma família. Nenhum filho é igual ao outro, é? Um dá mais trabalho, o outro dá menos trabalho. Um você tem que, como diz a parábola lá, né? Você manda fazer, o filho fala: tá bom, pai, eu vou, e não vai. E o outro sai cuspindo marimbondo: eu não vou. Quando você chega, está pronto, ele foi e fez. Mas a gente precisa evitar as críticas destrutivas, que não serve para edificar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que a nossa palavra precisa ser temperada com sal para produzir bons efeitos na vida daqueles que ouvem. Judas revela que o espírito crítico, ao invés de adorar, critica expressões sinceras de devoção. Você se lembra lá do episódio de Ana, quando ela começa a falar com Deus, mas não sai som da sua voz?
E o líder fala o quê? Essa mulher tomou todas. E ela fala: não, eu estou adorando a Deus com espírito amargurado, mas com o coração sincero. Esse espírito crítico, irmãos, ele expressa uma desconexão espiritual. A murmuração de Judas revela que havia uma desconexão, enfatizando a importância de um coração sincero nas suas próprias motivações. Ele estava desconectado com a verdadeira adoração espiritual. Esse espírito crítico de Judas revela o foco na aparência. O comentário que ele faz destaca a tendência de focar nas aparências externas, ao invés de valorizar o que verdadeiramente importa. Às vezes a gente dá valor demais às coisas externas, às coisas que têm pouco valor ou menor valor, e esquece de valorizar as coisas que são grandes. Judas, irmãos, nos alerta sobre os perigos de um coração crítico, de um coração desconectado espiritualmente, nos lembrando de valorizar a verdadeira essência da adoração. Tem uma música que a gente cantava: quando a música esmorece e o resto desaparece. O coração vai ficando ansioso em oferecer algo de valor ao Senhor, mas acaba muitas vezes esbarrando na aparência, na plástica, na beleza artística, ao invés de um coração transformado. O nosso desafio acerca de sermos a igreja acolhedora de Jesus, a igreja que Jesus deseja, e ele afirma isso em várias localidades da Escritura. Por exemplo, quando ele diz assim: olha, o são não precisa de médico, mas o doente precisa. Eu não vim para chamar os justos. Ele acolheu a mulher pecadora, pega em adultério, desejando que ela transformasse de vida. Esse desafio implica, irmãos, na internalização de valores centrais do reino, de valores centrais da família de Deus. E é dessa forma que nós somos desafiados a examinar os nossos corações, as nossas próprias atitudes, as motivações que há em nosso coração. A igreja em Jesus e nas palavras de Jesus começa a nascer ali, e quando ela chega lá em Atos, quando ela é capacitada com a vinda do Espírito Santo, já tinha quantas pessoas? Estavam reunidos no templo, o Espírito Santo veio em forma de línguas, como de fogo, e quantas pessoas tinham lá? Não, foi depois, né? Mas nesse evento, eles estavam reunidos lá no cenáculo, numa sala grande, e de repente veio o Espírito como um vento impetuoso, e eles foram cheios do Espírito e estavam reunidos ali.
Não foi 3.000, nem 500 e nem 75. Tinha mais. Cento e vinte pessoas oriundas da mensagem, da pregação, convertidas pela pregação de Jesus. E ali começa então a igreja de Jesus Cristo. O coração que é testemunha, como foi o coração de Lázaro. O coração que serve, como foi o coração de Maria. O coração que adora, como foi o coração de... Eu falei de serve é Marta. E que adora é o de Maria. E até o coração que murmura vai sendo transformado, vai sendo curado. Se atentar para o plano, para o desejo, para a vontade de Deus. Judas não quis, preferiu se vender por 30 moedas de prata. Mas Deus deseja que o coração da sua família, da sua igreja, do seu povo, seja curado, transformado, inspirado, segundo o coração de Deus. Que a nossa fé, amados, se traduza numa vida que glorifica a Deus em toda e qualquer circunstância. É muito fácil a gente falar assim, mas eu não sou acolhido, eu não fui bem recebido, tal pessoa olhou torto para mim. Mas será que a gente não se presta ao mesmo papel? Eu trabalhei com um rapaz, chamava Marco Antônio de Maria. E ele tinha um problema de estrabismo muito forte no olho, assim, o olho dele era bem torto, né? Vamos dizer assim. E aí ele usava um óculos muito grosso e escuro para tentar esconder um pouco daquilo. E um dia, uma pessoa que era comum entre nós disse assim, eu não gosto dele. Eu falei, por que você não gosta dele? Ele falou, porque ele olha sempre torto para mim. Eu falei, ele sempre vai olhar torto para você. Agora, olhe reto para ele. Seja você a diferença. Nós temos implantado essa cultura do acolhimento, do pertencimento, de nos sentir preciosos por aquele que nos chama de preciosos. Que nós possamos ser a diferença e que nós possamos fazer a diferença. Amém? Eu quero convidar a equipe de louvor, nós vamos cantar o nosso cântico oficial, oficialmente, encerrando, né, o mês de maio, né? Nós vamos cantar o hino, o cântico, né, Bem-vindo à Família. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente para a gente fazer esse louvor. E que este, irmão, seja o desejo do nosso coração. Que nós nos sintamos incentivados a uma mudança de comportamento, a uma transformação espiritual, ao crescimento, ao amadurecimento, para que a gente seja de fato a família de Deus, uma família, né? Que adora, que serve ao Senhor com alegria.
Você que pode, fique de pé, por favor. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou, e só falemos coisas boas e do seu amor, e o Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser da família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Você pode confiar. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Quero compartilhar com você a nossa agenda nesse mês de junho. No próximo domingo nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, conforme Ele nos ordenou, nos deixou, para que a gente celebre em memória dEle. No outro domingo, dia 14, né? Nós teremos a nossa assembleia administrativa pela manhã, logo após a escola bíblica. Então você é convidado a estar conosco. No dia 21, que é um sábado, nós teremos o nosso culto de inverno. Então já vai se preparando para estar conosco, para participar conosco. Já vai pensando numas guloseimas aí para você trazer, né? Não, domingo. Desculpa aí, irmãos. É no domingo, né? Depois dos 40, irmãos, olha, não é fácil, hein? Mas no domingo, dia 21, domingo, nosso culto de inverno. Participe, né? Um tempo de comunhão, de adoração com a igreja do nosso Senhor. Amém? Nós vamos cantar a última canção. Oi? Olha só, elas vão cantar uma música Coração igual é o teu, né? O teu. Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Que Deus transforme o nosso coração num coração igual ao dele.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor preparou para nós durante todo esse mês, para tratar, ó Deus, dos assuntos da tua igreja, da tua casa, do teu povo, da sua família, Pai. Ó Deus querido, te agradecemos por cada palavra que o Senhor, ó Deus, trouxe ao nosso coração, ao coração do teu povo. Que a tua palavra cumpra os propósitos para o qual o Senhor já designou na vida de cada um de nós. E o nosso desejo, ó Pai, é que a sua graça, a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia sejam abundantes na vida dos teus filhos, em suas famílias sanguíneas, em seus trabalhos, na sua igreja, na sua família cristã. Em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe você, tenha uma boa semana, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus.